Muito boa noite, meu povo! Dando seguimento ao nosso ciclo de lives Ciência e Polícia, hoje eu tenho a honra de receber aqui o meu querido amigo, Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado da Paraíba, Onivan. Aproveito para agradecer a participação de todos que nos acompanham. Essa é uma iniciativa da editora Última Rácio. Para quem não me conhece, eu sou o Tenente Coronel Luciano Loyola, doutor em Direito e Tenente Coronel da PMDF. Estou à frente destas lives. No período de pandemia já realizamos quase 100 lives. Todas estão no nosso IGTV, aqui no nosso Instagram e também no canal da editora Última Rácio. Já convido todos aqueles que nos seguem ingressar no nosso canal. Lá os senhores terão praticamente 100 lives que realizamos aqui, sempre debatendo ciência, polícia, segurança pública e áreas correlatas, sempre convidando pessoas como o nosso convidado de hoje, o Tenente Coronel Onivan, para que a gente possa debater ciência policial, até porque recentemente tivemos as ciências policiais reconhecidas pelo Ministério da Educação como o novo campo do saber. Então, uma satisfação imensa estar aqui com os senhores. Já tenho aqui na tela o meu nobre amigo, o Tenente Coronel Onivan. Eu sempre, já tem alguns meses que eu tento fazer uma live com ele, mas ele é um homem muito ocupado, é reconhecido no Brasil inteiro, então sempre está em algum evento, e agora, graças a Deus, nós conseguimos fechar essa live, né, Onivan? Satisfação imensa tê-lo aqui nesta noite, meu amigo. O meu amigo, inicialmente, a melhor experiência a todo a teu entusiasmo, comprometimento policial, né? E de início desejar que a paz de nosso Senhor na mente e nos corações daqueles que dispensam então para muito novamente pelo convite e até que enfim, né? Até que enfim, meu amigo. O Onivan, eu acho que dispensa até falar o currículo dele, porque eu creio que muitos aqui o conhecem, né? Ele é conhecido, eu acho interessante, Onivan, que eu sempre, quando converso com policiais de outro estado, e a gente está falando sobre alguns aspectos relacionados à ciência policial, e quando eu cito seu nome, rapaz, todo mundo te conhece, tá? Mais conhecido que nota de R$ 1, viu, rapaz? Parabéns. Isso é sinal que você tem se entregado, né, para o estudo das ciências policiais, da segurança pública, e não poderia deixar de estar presente nesse nosso ciclo de lives, né? O Onivan, para quem não conhece, acho que poucos, ele é tenente-coronel da nossa querida, amada Polícia Militar do Estado da Paraíba, né? A quem eu já mando um grande abraço a esse povo caloroso. Ele também é doutor em ciências policiais, segurança e ordem pública. Ele é autor de diversos livros, né, como Você Sabe com Quem Está Falando, Usando a Programação Neurolinguística na Aplicação da Lei e Prática Docente de Alto Impacto com Estratégias da Programação Neurolinguística. É coautor também de obras como É um Assalto e Se Eu Reagir, Um Guia de Sobrevivência, Uso da Força na Atividade Policial, Sistema Jurídico Policial, a verdadeira guerra travada por seus operadores. Enfim, uma série de livros e fomentador dos estudos e pesquisas voltadas à área de segurança pública. Inclusive, organizou recentemente uma feira literária com apoio da Associação dos Oficiais aí da Paraíba, né? E, inclusive, eu tive a oportunidade de fazer uma participação. É um excelente trabalho que o Onivan tem feito, né, para divulgar as ciências policiais. Ele também foi comandante do Grupamento de Ações Táticas Especiais do GAT, foi o primeiro comandante, é comandante veterano da Companhia de Polícia de Choque, comandante veterano do Centro de Pós-Graduação e Pesquisa e vice-diretor do Centro de Educação e também de Gestão de Pessoas. Enfim, um currículo amplo e não só pelo seu currículo, né? Mas, obviamente, pela sua devoção
ao estudo da vitimização policial e demais temáticas que se correlacionam à preocupação com o policial militar, policial de uma maneira geral, estudando aspectos correlacionados ao tratamento que se é dado pelo Estado e pelas forças policiais aos policiais, aos familiares e também uma série de temáticas direcionadas a orientar a sociedade brasileira a respeito da segurança pública. E essa semana, na verdade, semana passada, Olivan, acho que foi essa semana, nós fomos nos canais aí, para quem navega nas redes sociais, embora a mídia comum não repercutiu muito, mas aqueles que trafegam nas redes sociais viram uma série de postagens e vídeos a respeito do funeral de um policial de Nova York, né, o Jason Rivera, e que causou uma comoção, né, nos policiais, obviamente na sociedade, parou Nova York. E esses vídeos, essas imagens foram veiculadas numa série de Instagram, no Facebook, no YouTube, e chamou muita atenção pela quantidade de policiais nas ruas, pela cerimônia que foi organizada visando reconhecer o valor daquele policial que perdeu sua vida atendendo uma ocorrência de violência doméstica. E naquele momento me veio a reflexão, traçando um paralelo, né, ao tratamento que nós, policiais, damos a situações como aquela, em que a gente perde um companheiro de farda desempenhando o seu mistério de proteger a sociedade com risco da própria vida, e também como a sociedade, né, enxerga os policiais que tombam em serviço, né, ou que tombam em razão da sua função. E aí eu fiquei pensando quem eu convidaria, né, para ter um bate-papo informal, né, baseado e lastreado, obviamente, pela ciência policial. E me veio à mente o Onivan, que aceitou prontamente o convite. E nós estamos hoje aqui para ter uma aula, né, de vitimização e para que a gente possa fazer um bate-bola, né, Onivan, refletindo, debatendo e analisando essa situação, com o intuito sempre, obviamente, né, de tentar melhorar a qualidade de vida do nosso policial e o reconhecimento que ele faz jus, não só pelo público interno, pelo público externo, pela sociedade de maneira geral, mas também pelo público interno e pelas organizações policiais. Meu amigo, muito obrigado, a palavra é sua, estamos aqui para aprender com Vossa Senhoria. Ô, Luciano, muito obrigado aí. Claro, isso aumenta a nossa responsabilidade, né? Falei que aumenta e agradeço a presença de todos e aqueles que, a posteriori, irão vigiar vendo essa live. Então, mandar um abraço, o Tito Barros também, são grandes parceiros, grandes pessoas que estão, né? Pois bem, de fato, né, nós temos o fato dessa morte, né, aí nas redes sociais, YouTube, enfim, da morte desse policial com 20 anos, né, do departamento de Nova York, pertenceu ao 22ª atendendo, como você bem falou, uma violência doméstica. De fato, ele toca ao mais isso, né, em Line of Duty, americano, de 1990, quando o policial, o Edward Barnes, né, veio a óbito numa ocorrência similar. E isso trouxe. Aí, nesse sentido, Luciano, já quero compartilhar aqui com assim, amigos, né, amigos, irmãos de armas. E nós temos aí três institutos, vou usar esse termo, três institutos que trazem, em termos de etc., essa fama americana. Nós temos lá o LEOCA, né, o Law Enforcement Officer, que normalmente pelo FBI está na
2019, ao Memorial traz também número, ou os números da vitimização, e nossos amigos, podemos dizer que só esse ano já 30 americanos, infelizmente, com a vida. O ano passado, esse número chegou a 520, nos últimos, nos últimos 5 anos, esse número chegou a 1.004. Tá falando que o áudio está ruim. Áudio cortando. Eu estou sentindo também que está cortando um pouquinho, está dando uma picadinha, o Nivan. Não sei se é a internet. Então, deixe-me ver aqui se eu colocando aqui vai balançar um pouco. Permita-me colocar aqui. Ok, meu amigo. Deixe-me ver se assim fica melhor. E aí eu vou ter que realmente estar segurando aqui que a estrutura... Deixe-me ver. A princípio agora parou de picotar o som. Parou, né? Conseguem me ver? Tá vendo? Só que você está Com a câmera invertida. lateralizado no vídeo. Tá, tudo bem. Então eu vou ter que ficar aqui segurando, mas o que vai importar, vamos dizer assim, seria a informação. Pois bem, então como eu estava falando... Agora ficou perfeito o som. Tá bacana, né? Pois bem, então nós temos essa segunda instituição e a terceira, nós vamos citar aqui a Blue Help, que cuida especificamente dos casos de suicídio entre os policiais norte-americanos. E aí eu vou colocar assim para quem é pesquisador, enfim, né? Com os dados que já em 2022, já neste ano, esse primeiro mês de janeiro, né? Nós temos aí 18 casos de suicídio entre policiais norte-americanos. O ano passado esse número chegou a 153, em 2020, 177 e em 2019, 239. Ou seja, com esses 3 institutos, nós temos aí um panorama que, lamentavelmente, no Brasil, nós não temos essa mesma ainda, né? Capacidade. Quem sabe essa live aqui vai se espalhar e sensibilizar alguns CNPJs para que possamos traçar políticas similares. A partir de um diagnóstico, afinal, como está a vitimização dos nossos policiais no Brasil? Qual é a característica principal dessa vitimização? Então, a partir desse diagnóstico, quem sabe, assim, mantenho a fé que algum CNPJ desenvolva, né, ou aglutine esses dados e daí desenvolvermos políticas públicas efetivas para a prevenção e a mitigação do fenômeno da vitimização e morbimortalidade com baixa longevidade para todos os integrantes do artigo 144. Então, inicialmente, são essas as minhas colocações, Luciano. E, Olivan, é interessante, e talvez eu vou ser bem sincero para você, eu não conheço outra pessoa no Brasil que acompanhe, monitore e estude sobre esse fenômeno do que você. Lógico, deve haver, talvez eu não conheça. E isso é fato. Eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo atrás, uns 2 anos e meio, ali no alto comando, no comando geral da PM, assessorando o subcomando-geral, e também o Coronel Nunes, como presidente do CNCG, e invariavelmente nós precisávamos de informações para trazer, para levar para a sociedade e, obviamente, transmitir à imprensa o número elevado de policiais que eram vitimados em serviço ou em decorrência do serviço. E isso que o Anivan falou é uma verdade. As polícias, infelizmente, é lógico, cada polícia tem o seu, né, tem os seus números, mas em virtude do tamanho do Brasil e da ausência de uma comunicação, da ausência, talvez, de um centro de pesquisa, como o Anivan falou, alguém que passe a contabilizar em conjunto e analisar esses números, né? Eu sempre falo, Anivan, que para criticar, né? Ou seja, para analisar fenômenos que envolvem a questão da violência e da criminalidade, até muito distante do conhecimento científico e mais próximo do conhecimento filosófico,
analisam muitos chamados, eu gosto de chamar policiólogos de plantão, criticam a polícia, né? E direcionam os seus estudos para questões com pouco impacto, né? No dia a dia da sociedade e no dia a dia do policial que está na ponta da lança, né? Correndo risco em defesa da sociedade. E eu sempre tenho dito que será nós, policiais, que sentimos na pele e nós que tivemos a oportunidade de estudar, né? A gente tem uma obrigação ainda maior para que a gente possa se debruçar na análise de questões e de fenômenos como esse, porque a academia lá fora, né, os diversos centros de pesquisa presentes em vários departamentos de sociologia pelo Brasil afora, eles poucos estudiosos e poucos centros se preocupam de fato com o fenômeno da vitimização policial. Então, essa obrigação ela tem que iniciar-se, né, dentro das nossas instituições, para que a gente possa levantar esses números, acompanhar, monitorar e esclarecer a sociedade, né, que infelizmente nós perdemos muitos policiais vítimas dessa violência que está aí fora. Exatamente, Luciano. E agora, para reforçar suas colocações, são bem balizadas, cirúrgicas. Se me permite aqui passar 6 dados, eu fiz uma rápida coletânea aqui, para a gente ter uma noção. Eu comentei rapidamente sobre os Estados Unidos, e agora trazendo aqui para o nosso país. Tá? Eu cito inicialmente os dados que são publicados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Então, eu fiz aqui o recorte de 2013 a 2018, que tivemos o total de 2.375 policiais militares ou civis vítimas de crimes violentos, letais, intencionais, né, ou lesões não naturais, como eles colocam. E aí nós temos o diagnóstico que 77% desses policiais militares e civis, por óbvio, a maioria são de policiais militares, portanto, 77% estavam fora de serviço e 23% em serviço. Tá? Eu peguei alguns dados também aqui da nossa querida co-irmã de São Paulo, no período de 2013 a 2019, portanto, aí 6, 7 anos, né, de amostragem, um total de 440 policiais militares do estado de São Paulo falecidos vítimas de homicídio ou latrocínio. E aí, de novo, nós temos o perfil similar. 64% deles morreram fora de serviço, 11% em serviço e 25% eram inativos. Ou seja, nós vamos ter aí 89% dos eventos em que os policiais estão fora da farda, eu diria assim, estão aí sozinhos, não estão trabalhando em equipe, etc. Eu trago também aí para a gente ter uma noção, né, de Brasil, como eu falei, a Rondônia. Vamos lá para o norte. Então nós temos aí o trabalho de 3 capitães, que eu tive o privilégio, né, de ser o desorientador, como eu costumo falar. Né, o aluno me convida só, então eu vou lhe desorientar, porque normalmente o aluno ele vem todo orientado, já sabe a solução. Eu digo, bom, se você já sabe a solução, se você já vai propor, então não tem o que pesquisar, porque a pesquisa parte de uma inquietude, né? Você tem uma dúvida, enfim. E aí eu costumo me auto-intitular de desorientador. E as 3 capitãs, né? A Tatagiba, a Thalita e a Gleislene, nos convidaram e aí estudamos 100%, né? Não a amostragem, mas 100% dos policiais militares de Rondônia que faleceram entre 2010 e 2019. Então é o que tem mais recente. E aí chegamos a 71% também morreram fora de serviço e 29% em serviço, ou seja, dentro do perfil nacional. E como antepenúltimo dado, eu também trago aqui para a gente refletir os dados que o coronel Cajueiro, né, Fábio, da Segurança Pública e Vitimização Policial.
Onivan, o seu vídeo travou. Não sei se você me ouve. Eu creio que agora seja problema na internet. Não sei se você está me ouvindo. Talvez o ideal é você sair e ingressar novamente. Tivemos aqui, pelo menos, eu consigo visualizar aqui o Onivan. O vídeo dele travou. Acho que ele me ouviu. Pedi para que ele saia e ingresse novamente. A internet tem dessas coisas. Vou pedir para que os senhores aguardem um minutinho enquanto o Onivan ele sai e ingressa novamente. Ele teve um probleminha na internet. Para aqueles que entraram agora no curso da nossa live, estamos aqui ouvindo o nosso querido amigo Tenente Coronel Onivan, da Polícia Militar da Paraíba. E a gente está debatendo e falando sobre vitimização policial. Estou aqui já encaminhando novamente o convite para o Onivan. E falamos e debatendo aqui um assunto muito importante, que é a questão da vitimização policial, traçando Olha ele de volta aqui. Retornou. Isso, me desculpa, a internet tem dessas coisas, né? É assim mesmo, Enfim, então, como eu estava falando, só o Rio de Janeiro, né, 3.643 policiais de serviço e 19% em serviço. E aí, como penúltimo dado da realidade brasileira, nacional, enfim, trago aqui a tese de doutorado, né, do Tenente Coronel James, da Polícia Militar do Piauí, atualmente comandante lá do Batalhão de Operações Especiais, que também tivemos a oportunidade de desorientá-lo no doutorado, né, no programa de doutorado aí na Polícia Militar de São Paulo. E aí, como eu falei para o James, vamos pesquisar 100%, eu não quero amostragem, 100% dos policiais militares do Piauí que faleceram no período de 2010 a 2020, né, que como ele fez o ano passado, então nós trouxemos os dados mais recentes. E aí encontramos um total de 38 policiais militares do estado do Piauí vítimas, né, do crime de homicídio, latrocínio ou lesão corporal seguida de morte. Na mesma perspectiva, 66% fora de serviço, né, 13% em serviço e 21% estavam inativos, né, os nossos veteranos. E, por fim, como diz a história, né, casa de Ferreira, espeto de Paulo, né? Falei de todo mundo e tenho que falar da minha corporação. Vou publicar, eu assim, assumi esse compromisso de deixar esse legado e quero publicar e vou publicar um livro com toda a nossa pesquisa desde 1990 até 31 de dezembro de 2021. Eu especulo, lanço aqui a hipótese que provavelmente seja o maior e mais robusto acervo de vitimização policial no Brasil. É esse que eu vou disponibilizar em forma de livro, em que eu pesquiso, eu catalogo, né, cataloguei, enfim, todas as mortes dos policiais ativos e acredito, estimo, que entre 95% a 96% dos nossos veteranos. Tenho mais de 2.570 certidões de óbitos devidamente analisadas, etc. Mas aí, trazendo aqui para o recorte da vitimização letal, do homicídio e latrocínio, nós tivemos aqui de 1990 até 31 de dezembro de 2021, total de 214 policiais militares da Paraíba com esse perfil. Seguindo o perfil nacional, 55% fora de serviço, 30% em serviço e 15% estavam já como veteranos, né? Ou seja, na reserva remunerada ou reformado. Ou seja, Luciano, com essas considerações, com esses dados do Anuário Brasileiro, da Polícia de São Paulo, da Polícia do Rio, da Polícia de Rondônia, da Polícia do Piauí, da Polícia da Paraíba, logo chegamos à conclusão que o maior, eu diria assim, risco e chances de morte de policiais no Brasil serem vitimados é exatamente fora de serviço. Uma vez que eu já fiz esse diagnóstico, quando eu falo eu, não é a pessoa de Onivan, né? Vamos trabalhar assim, um CNPJ qualquer. Então, vamos desenvolver políticas públicas, institucionais, para mitigar, minimizar, amenizar esta probabilidade, com o foco de quê? Primeiro, fazer com que a maioria, a unanimidade, eu diria que é quase utopia, quase
quase impossível, né? Mas que a maioria dos policiais conseguissem chegar à reserva remunerada, essa é a primeira premissa, e a segunda é aumentar essa longevidade de posse dessas informações. Então é o segundo, vamos dizer assim, o segundo aspecto que eu contribuo com a nossa live. A vitimização policial no Brasil por crimes violentos, que em seguida aos seus comentários, eu trago aqui os dados sobre um outro recorte sobre especificamente suicídio. Onivan, os seus dados são muito interessantes e eles vão ao encontro a um trabalho que nós publicamos recentemente, um livro intitulado Boas Práticas na Polícia Militar do Distrito Federal, um trabalho de conclusão de curso, em que um capitão no CAO analisou justamente essa questão da vitimização aqui no Distrito Federal. E os números, e depois eu até posso encaminhar para você esse artigo, os números são muito próximos daqueles que você mencionou. E é interessante, né, que a gente conclui, né, a necessidade de um olhar, obviamente, né, em todas as situações, mas em relação ao policial de folga, que é vítima, né, de um crime violento, o número é muito maior do que aqueles que são vitimizados em atividade. E aí já nos chama a atenção da necessidade das forças policiais investirem em cursos de autodefesa e de preservação da vida desses servidores em horário de folga. Os treinamentos que existem, infelizmente, não são em uma quantidade adequada, né? O que a gente espera é que todo policial pudesse constantemente estar treinando no estande de tiro, mas não apenas simulando situações em que ele está fardado com armamento da corporação. É fundamental que os policiais comecem, que as instituições comecem a treinar os seus efetivos a se defenderem e agirem em horário de folga. E não só os da ativa, mas também os veteranos, obviamente, aqueles que querem, né? Porque é importante a gente esclarecer a algumas pessoas que estão nos acompanhando, que não são policiais, não são agentes do sistema de segurança pública, que quando se fala que um policial morre, perde a sua vida pela violência e pela criminalidade em horário de folga, isso não quer dizer que não existe uma correlação com a função dele, né? Ele pode perder sua vida porque no horário de folga isto é comum para o policial, mesmo no horário de folga, e às vezes até desarmado, se defrontando com um crime, a tendência dele é ir ao encontro da ocorrência e às vezes perde a sua vida, né? Então é importante a gente... esses números que o Onivan traz são bastante reveladores das necessidades que as instituições precisam ter. E, obviamente, nós também, policiais, hoje temos estandes, né, Onivan, de tiro espalhados pelo Brasil, cada vez mais comum. E, geralmente, esses estandes cobram preço até mais... né, um pouco menor dos agentes de segurança pública, e não é muito caro também, né? Então, assim, é a nossa vida. Eu acho que também nós temos que adquirir essa responsabilidade de saber que nós temos que treinar, e às vezes até um treino mental, né? Você está na sua casa, como eu vou reagir se eu estiver embarcado no meu veículo, se eu estiver numa situação tal, como eu vou sacar. Ele pode estar efetuando disparos em seco e fazendo treinamentos mentais, né? Como eu vou agir, para além do treinamento que ele pode ter na instituição, né? Então, é muito interessante esse ponto que você traz, viu, Onivan? Concordo, Luciano, e aproveito, né, para colocar aqui, esse é o fruto, né, de... Nós começamos junto com o Cabo Bandeira e o Major Álvaro desde 2013, a partir do evento em que o próprio Cabo Bandeira foi sequestrado por 3 criminosos e conseguiu sobreviver, diminuiu a fila da vacina em um, feriu o outro e prendeu o terceiro. E aí, desde 2013, unimos esforços, unimos saberes, a ciência, eu juntamente com o Cabo Bandeira e o Major Álvaro, e produzimos essa obra que vai exatamente ao encontro do que você acaba de falar.
Ou seja, aqueles que tiveram a oportunidade já de ler a obra ou participar do nosso workshop de proteção pessoal, ele é único e exclusivamente direcionado para, vamos dizer assim, responder a essa questão problema. Afinal, os policiais, militares, civis, enfim, morrem mais no momento fora de serviço, intervindo ou sendo vítima direta de um crime de roubo. E aí, o que fazer? Então, nós desenvolvemos esse trabalho baseado único e exclusivamente em dados dos 27 estados, por meio de mais de 1.100 reportagens analisadas. O recorte nosso é de 2017 a 2020, e um acervo que hoje nós já estamos ultrapassando 2.000 vídeos. Inclusive, acabei de receber um hoje, agradeço até o nosso colega, o policial Maurício, né, ele é brasileiro, é de São Paulo, foi policial civil, e hoje ele é policial no condado de Orange, né, o Orange County, né, lá nos Estados Unidos, e a gente, vamos dizer assim, troca figurinhas, etc. Então, o nosso foco, Luciano, com essa obra e com o workshop de proteção pessoal, é dar a nossa contribuição, juntamente com o Major Álvaro e o Cabo Bandeira, com método. Ao nosso workshop e o livro ele é baseado numa tríade, né? Fé, que nós temos, que estamos contribuindo, amor, porque o que fizemos, o que falamos, o que pesquisamos é com o amor ao próximo, leia-se os policiais, a população em geral, e ciência, porque nós utilizamos métodos. Então, essa é a nossa contribuição, e já temos os primeiros frutos, ou seja, alunos, ou seja, leia-se policiais, militares que foram vítimas após serem alunos aqui. Nós fizemos esse workshop, ministro, desde 2016. Então, 2016, 17, 18, 19, em 2020, a parte prática, por óbvio, razão da pandemia, ela não pôde ser executada, estamos executando apenas de forma online. Inclusive, sexta-feira agora, tive a honra, o privilégio de ministrar para toda a Academia de Polícia Militar do Paudalho, todos os alunos oficiais e mais 12 oficiais e praças convidados. Então, é a nossa contribuição. Uma vez que eu diagnostiquei o problema, ok, o problema está diagnosticado. E agora, qual a solução? Então, nós aqui, repito, eu, Major Álvaro e o Cabo Bandeira, estamos dando essa contribuição na prática desde 2016 e já temos colhidos os primeiros frutos. A redução da vitimização policial aqui no estado da Paraíba, e dos policiais que participaram do workshop, nós já temos 4 eventos de policiais que participaram, foram alunos e seguiram fielmente o que nós recomendamos, o que nós orientamos, o que nós estudamos. E aí conseguiram sair ilesos, e em 2 desses casos diminuímos também a fila da vacina e da votação nas próximas eleições. Muito interessante, Onivan. E até gostaria de aproveitar, havia me esquecido de mandar um grande abraço ao nosso querido amigo Coronel Euler, que é o comandante da PM da Paraíba e também como presidente do CNCG, fazendo uma excelente gestão à frente do nosso Conselho Nacional dos Comandantes Gerais. A gente manda um grande abraço. E é interessante. Onivan, inclusive, eu acho que o seu vídeo, voltou. Estava travando aqui a sua internet. Infelizmente, a gente tem esses percalços, mas consegui lhe compreender, sim. Mas voltou. Onivan, em virtude desses seus contatos que você tem fora do Brasil, da leitura aprofundada da doutrina, inclusive estrangeira, a respeito desse assunto, e aí, obviamente, já também fazendo contraponto, a forma com que as corporações policiais, especialmente o NIPD e também a sociedade nova-iorquina, essa comoção causada pela morte do Jason Rivera. E qual é o contraponto que você faz em termos do cuidado institucional que as forças policiais norte-americanas têm com seus integrantes e fazendo um contraponto com a realidade brasileira, tanto no sentido da visão institucional, da visão do Estado, como da visão do próprio parceiro e companheiro que vê um colega perdendo a sua vida em virtude
de uma ação criminosa. Perfeito, Luciano, sua colocação, e isso nos dá a oportunidade de comentar isso. Eu fico impressionado e, vamos chamar assim, eu tenho essa inveja, vou usar esse termo aqui, uma admiração, em contato com alguns colegas americanos, né? Quão a preocupação institucional, e eu diria até assim, da comunidade. Quando se mexe, se atinge um policial, se atinge aquela comunidade. Então, de fato, há um respeito, não é coisa de cinema, é assim mesmo, pelo menos com os contatos que eu tenho, né, com os colegas policiais norte-americanos. Então, há esse respeito, há essa preocupação. Eu usaria o seguinte termo, né? Morreu um policial para a terra, para o mundo. Vamos ver quais são as medidas que nós podemos já adotar de imediato para localizar, prender o causador do evento, né? E aperfeiçoar os nossos treinamentos. E aí faço uso tanto da dissertação de mestrado quanto da tese de doutorado do nosso coronel César Melo, da Polícia Militar do Pará, né? Concluiu agora o doutorado, no caso em novembro, né, do ano passado, quando ele afirma textualmente, e você falou no início da sua fala, que os treinamentos que nós estamos aplicando nas nossas academias, Polícia Militar, Civil, etc., eles não estão se mostrando, e o coronel César coloca isso textualmente, aplicáveis nos cenários em que o policial mais vai morrer, portanto, fora de serviço. Eu tenho a seguinte visão: nós avançamos muito no treinamento para equipe, coldre ostensivo, colete balístico, isso daí os números já estão nos dizendo, já estão nos autorizando a afirmar. Agora, nós temos que avançar em outros campos, quais sejam fora de serviço, suicídio, hipertensão, diabetes, neoplasias e cardiopatias. Isso é o que nós temos que avançar. E aí tem que ter eu diria assim, uma preocupação recíproca, institucional e também pessoal. O policial tem que contribuir, não pode deixar sua própria sorte a sempre mercê da instituição. Percebe, Luciano? Então, realmente, eu sinto uma discrepância bem abismal, eu diria assim, entre como se vê, como se enxerga a morte de um agente público nos Estados Unidos e no nosso país. Algo que merece, sim, uma reflexão a partir de nós, outros irmãos em armas. Excelente, Onivan. E é interessante perceber e frisar que o cuidado e os estudos que o Onivan tem não são voltados apenas para situações em que o policial ele é vitimado pela violência e pela criminalidade. Nosso amigo Onivan também tem estudos voltados à questão do autoextermínio, né, praticado pelo policial, do suicide by cop, que a gente até teve a oportunidade recentemente de participarmos. Eu orientei um aluno do CAE, e mando até um grande abraço para o Zairo, né? Convidei o Onivan para fazer parte, mas também um profundo estudioso dessa temática, desse fenômeno, e também de questões outras, né, que envolvem a saúde do policial. Inúmeros estudos dão conta de que a expectativa de vida de um policial no Brasil ela é bem, podemos dizer, até bem menor do que um cidadão comum. E é comum, né, Onivan? Infelizmente, é costumeiro nós ouvirmos falar de um colega ou outro que perdeu a sua vida, às vezes poucos dias após ir à reserva, né, a tão esperada reserva remunerada ou reforma. E nós temos, infelizmente, números elevados de alcoolismo, de separações, né, de problemas de ordem psicológica e psiquiátrica. E isso é fato em todo o Brasil, né? Porque a atividade policial ela é uma atividade muito complexa e difícil, né? Nós temos outras profissões difíceis, né? Mas a gente percebe que o policial que está diuturnamente e às vezes passa 30, 35 anos tendo contato com aquilo que há de pior na sociedade, né? Que é administrar
a litigância, o conflito e a violência dos outros, obviamente é muito difícil que ele não se aproprie consciente ou inconscientemente de toda essa carga, né, de violência que ele tem e de problemas que ele resolve todos os dias, né? Então, nós temos um número elevado. E, infelizmente, a gente, assim como o Estado, ele falha em várias questões, a gente, às vezes, percebe que as forças, infelizmente, não conseguem, por conta de ausência de meios, de investimento de recursos, que a gente sabe que são cada vez mais parcos, né? De dar um tratamento psicológico, psiquiátrico, um acompanhamento para o policial na ativa e pós, né, ativa, na reserva remunerada, para justamente tentar mitigar e diminuir esses números que, infelizmente, são elevados, né, Onivan? Perfeito, perfeito, Luciano. Me permita aqui só aproveitar o ensejo. Vejo aqui a presença do nosso tenente-coronel James, né, da Polícia Militar do Piauí. Um grande e amigo, já James, já inclusive esteve conosco aqui no nosso ciclo de lives Operações Especiais. Grande amigo. Exatamente. E a banca foi bondosa lá, o nosso coronel Freixo, o nosso coronel Carvalho, nosso coronel Racorte, né? Foram gentis com o James aí, concederam nota máxima. E aqui, Luciano, até já assumo o compromisso, né? Que assumimos esse compromisso agora publicamente, de transformar a tese do James num livro a ser publicado agora, em mês de março ou abril. Nós já assumimos esse compromisso perante a banca e agora perante a você e a todos os que nos acompanham. Ou seja, esse conhecimento ele tem que ser compartilhado, né? Naturalmente, nós fizemos um recorte maior para a Polícia Militar do Piauí, mas contém dados lá fantásticos. Por exemplo, algo inédito, que provavelmente nenhum policial ainda pesquisou. O que é que acontece pós o nosso policial ser vitimado? Em termos de exame cadavérico, né? E a parte judicial. Afinal, quando nós somos os algozes, percebe? Nossas corregedorias, Ministério Público, enfim, são exímios, são ultravelozes em identificar, conselho de disciplina, conselho de justificação. Até aí, corretíssimo, deve ser assim sempre. Porém, e quando nós somos vítimas, qual é a velocidade de resposta que a própria corporação e os órgãos de controle externo também dão? E isso, o James foi feliz em pesquisar, além dos laudos cadavéricos, para nós detectarmos o trajeto e trajetória das munições, enfim. E também aproveito aí prestar minha continência ao coronel Pessoa, né, da nossa Polícia Militar do Rio Grande do Norte, que nos prestigia, e já lhe estimular, Luciano, a convidar o Major Leonardo Novo, né, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. É um outlier, né? O Novo, ele é um ponto fora da curva. A dissertação dele, a polícia que mais mata é a polícia que mais morre, feito em Portugal, na sua dissertação de mestrado, é uma coisa assim primorosa. Então é um outro grande nome, um outro grande expoente que as nossas polícias militares no Brasil têm. Tá? E aí eu pego a sua palavra, Luciano, e entro num outro aspecto chamado autoextermínio, que é o fruto, né, a obra que nós publicamos em equipe com o nosso coronel Márcio Santiago Higashi Couto, né, ex-integrante da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, da Polícia Militar de São Paulo, e o nosso tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, José de Paixão. Então, eu fiz esse levantamento aqui nos anuários, de 2017 a 2020, o total de 299 policiais militares e civis, somente da ativas, cometeram o autoextermínio, considerando que, nesse período de 2017 a 2020, 20 estados, de forma contínuas ou intervaladas, deixaram de prestar essas informações. Portanto, o fenômeno suicídio é ainda mais grave do que está divulgado. E até faço uma correção aqui. Se forem observar o anuário 2019, consta lá que na Paraíba teve 0 casos em 2018 de suicídio. 0 casos, tabela 7. Percebe? Quando, na verdade, nós tivemos 3. Um major, um sargento e um cabo. Foram os nossos, basicamente, 3 últimos suicídios.
Infelizmente, o ano passado tivemos um suicídio de um segundo tenente no interior do 2º Batalhão, na cidade de Campina Grande. Então, se os dados estão subnotificados ou com uma metodologia aí que eu diria inconsistente, o fenômeno suicídio é ainda mais grave, porque eu trago também, se me permite, os dados de 2010 até 2020 da Polícia Militar de São Paulo, total de 267 policiais, só de uma polícia, percebe? Além disso, a preocupação maior, recente em São Paulo, a preocupação é com os veteranos. Porque no período de 2010 a 2020, tivemos 79 veteranos cometendo autoextermínio e 188 ativos. Naturalmente, o número de ativos lá gira em torno de 82 mil policiais. E isso traz uma taxa elevada, no caso, para os veteranos. Embora 79 já é um número absoluto alto, elevado, né? Quando nós vamos colocar em termos de taxa do número relativo, né, aos veteranos, essa taxa é ainda maior, muito maior do que dos ativos. E complemento com os dados da Brigada Militar, de 2005 a 2014, por exemplo, enquanto o Brasil tinha uma taxa de 5,1 por grupo de 100 mil suicídios, né? O estado do Rio Grande do Sul tinha 10,2 e a Brigada Militar 21,4 ou 21,47. Brilhante estudo feito pela Major Denise, né? Da mesma forma, de 2015 a 2020. A taxa, né, supera aos 20 por grupo de 100 mil policiais ou 100 mil habitantes, assim pode dizer, mostrando que as polícias, elas suicidam, os profissionais de segurança pública, em termos de taxa, são mais vítimas do suicídio ou praticam o autoextermínio do que a população geral de qualquer dos estados. E aí, só fechando esse dado do Rio Grande do Sul, por exemplo, no período de 2015 a 2020, 11 policiais morreram em confronto, 2015 a 2020, ao passo que, por suicídio, no mesmo período, foram 27, ou seja, mais do que o dobro. Então, nós falamos de um segundo aspecto que deve chamar a atenção aos CNPJs respectivos, alertar para adotar as medidas, né, ou políticas públicas de prevenção. Ou seja, nós perdemos mais policiais fora de serviço e por suicídio do que em confronto armado, quando, na verdade, nós investimos muito tempo, muita logística para os confrontos em serviço. Então, nós temos que reavaliar, reanalisar. Me ancoro novamente nas palavras do coronel César, da Polícia Militar do Pará. O tempo, o recurso, a logística que estamos utilizando, ela não está mitigando a vitimização e a morbimortalidade nos cenários em que, de fato, iremos mais perder os nossos profissionais. Excelente abordagem, Ivan. E é interessante também esse número que você trouxe a respeito do quantitativo de policiais que já estão afastados do serviço ativo, né? A gente sempre tem a oportunidade de debater e conversar a falha que, de certa forma, há no sentido de, em sabendo que o policial está há 2, 3 anos se aproximando da ida para a reserva, talvez uma orientação, um projeto, um programa destinado à orientação desse profissional de segurança pública, porque o indivíduo passa toda a sua vida trabalhando e de uma hora para outra ele corta o vínculo, para de trabalhar, vai para casa, né? Obviamente, se ele tiver com uma condição econômica satisfatória, que não é o caso, né? A maioria dos policiais, após ir para a reserva remunerada, tem que ter um segundo trabalho, mas a gente percebe que muitos, infelizmente, em virtude dessa mudança radical, às vezes partem para o alcoolismo, né, para a depressão,
e culmina, infelizmente, com esse fenômeno, triste fenômeno do autoextermínio. E é importante, né, o Onivan, nós falarmos dessa questão que até pouco tempo atrás ficava escondido, né? Jogávamos a poeira para debaixo do tapete. E é importante, sim, falar, né, dessa questão, porque os números são elevados e hoje, infelizmente, o Estado ele não tem conseguido fazer frente, né, com um apoio adequado psicológico e psiquiátrico aos nossos companheiros de farda na ativa ou na reserva. E eu vou completar, viu, Luciana? Vai ser importante que fica gravado, né, ad eterno. Perceba o que eu vou dizer agora, e vou repetir 3 vezes. O policial militar, não tenho dados assim mais robustos da Polícia Civil, dos bombeiros, mas vou falar de cátedra dos policiais militares. Anote isso, mas coloque na sua mente inconsciente. O policial militar do sexo masculino brasileiro que conseguiu ultrapassar 66 anos de idade e, preste bem atenção, e 14 na reserva remunerada, ele já está flertando com um milagre. Eu diria assim. Vou até anotar ele aqui, já está 66 anos de 6 idade anos e 14 na reserva. Tá? Ele já está devendo para o coveiro. Ele reze, ele abrace a esposa, os filhos, agradeça todos os dias a Deus, principalmente dos que ingressaram na corporação ou nas corporações como praça. De onde eu vou tirar essa minha base? Justamente da análise que eu tenho feito dos mais de 2.570 óbitos aqui da Paraíba, de 1990 até 2021, e com vários outros estudos que eu tenho compilado. Tá? Então, vou reforçar isso. O policial militar do sexo masculino que conseguir ultrapassar 66 anos de idade com 14 na reserva, ele já está flertando com um milagre. Vou dar um dado bem simples. As 4 últimas mortes que nós tivemos aqui na Paraíba, antes de ontem, lamentavelmente perdemos um major e um sargento, tá? Morte natural. As 4 últimas mortes, um tinha 54 anos, o outro 55 e 56 anos de idade. Vou repetir, 54, 55 e 56 anos de idade, ou seja, menos de 60 anos. E para, diria assim, trazer um outro tema aqui à baila e para colocarmos luz sobre a Covid, os 218 policiais militares da Paraíba falecidos em 2020 e 2021, todas as causas, predominantemente 93% foram causas naturais, eu tenho que só pela Covid, 36%, ou seja, 78 deles, foram vitimados pela Covid, enquanto 140, portanto, 64%, por outras causas, naturais, homicídio, suicídio e afogamento. Ou seja, a Covid, ou o Covid, né, como queira, é outro tema que nós temos que enfrentar. O ano 2020 e 2021 foram muito duros, principalmente para as polícias do Amazonas, a minha polícia também do Pará, várias outras corporações têm uma taxa muito elevada. Talvez, espero que algum CNPJ consiga catalogar os dados de forma nacional, talvez perdemos mais policiais proporcionalmente do que os próprios médicos, enfermeiros que estavam também na linha de frente. Então nós temos que reavaliar. O que é que está acontecendo com nós outros policiais que perdemos proporcionalmente mais integrantes do que os próprios profissionais da saúde que estavam ali diretamente manuseando, eu vou assim chamar, os pacientes. Então, o tema da Covid, ou do Covid, né, ele deve também ser colocado em discussão, em pauta. Perdemos certamente, ou provavelmente, proporcionalmente, mais policiais pela Covid do que até os profissionais de segurança pública. Essa é uma hipótese que eu lanço, porque naturalmente eu ainda não tenho dados consolidados em nível nacional. Onivan, aqui no DF também nós infelizmente tivemos um número elevadíssimo. Agora, graças a Deus, melhorou muito e inclusive eu também fiz essa reflexão
a respeito do número elevadíssimo de policiais militares. Corpo de Bombeiro aqui, o número não foi tão grande de policiais civis em relação a policiais militares. E eu fiz esse contraponto também analisando os profissionais da área de saúde, né? Infelizmente, a linha de frente, eu acho que no Brasil inteiro, foi as polícias militares, né? Infelizmente, não tão reconhecidos, né, como verdadeiros heróis nessa pandemia, e seja no operacional, no administrativo, não existe teletrabalho, todos nós trabalhamos desde o início da pandemia, né? E, Onivan, estamos aqui encerrando, daqui a pouquinho o Instagram já corta a nossa live, não há democracia, né, no Instagram, ele corta mesmo. Caminhando já para o fim, eu gostaria de agradecer imensamente, mais uma vez, a sua participação. Não poderia ser diferente com os números que você nos trouxe, com esse amor, essa sua paixão que você tem ao tema e à proteção dos nossos queridos profissionais da segurança pública. Gostaria de agradecer também os nossos colegas que nos acompanharam nesta noite. Tivemos uma audiência, estamos tendo uma audiência muito boa. Lembrando que esse vídeo ficará no IGTV, assim como os outros, as dezenas de lives que já realizamos. Também estará no canal da Editora Última Rácio no YouTube. Lembrando que esse evento é realizado pela Editora Última Rácio. Falamos aqui com o nosso amigo Tenente Coronel da Paraíba, Onivan. Para quem não me conhece, eu sou o Tenente Coronel da PMDF, Luciano Loyola. E agora passo a palavra para o meu amigo Onivan para se despedir dos senhores. Muito obrigado, Onivan, pela colaboração. E eu espero que essa seja a primeira de várias lives, porque eu sei que você tem muito conhecimento, conteúdo para transmitir a todos nós. Muito obrigado, meu amigo. Luciano, as palavras não são outras, senão muito obrigado por essa oportunidade de trazer luz, colocar luz sobre o fenômeno da vitimização, morbimortalidade dos nossos pacificadores sociais. E aqui deixo meu recado, meu apelo, eu diria assim, minha ordem. Voltem vivos para casa. É proibido morrer, porra! Muito obrigado, meu amigo. Jesus. Força e honra. Força e honra.